Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Eu sou o Ali e hoje vou trazer para vocês a minha análise completa de um filme cheio de aventura, ação, romance e muita emoção, A Lenda do Zorro, 2005. Neste vídeo, vamos falar sobre a história do lendário herói mascarado Zorro, seus desafios, seus inimigos, as grandes cenas de ação e também os conflitos pessoais que tornam esse filme diferente de uma simples aventura. Vamos analisar o trabalho dos atores, a qualidade da história, os pontos fortes e fracos do filme e responder a pergunta principal: será que A Lenda do Zorro ainda vale a pena assistir nos dias de hoje? O filme traz de volta Antônio Bandeiras no papel de Dom Alejandro de la Vega, o homem por trás da máscara do Zorro, mostrando um herói que precisa enfrentar não apenas ameaças externas, mas também problemas dentro da própria família. Com muita espada, perseguições, momentos emocionantes e uma grande batalha entre justiça e ambição, o filme tenta continuar o legado de um dos personagens mais famosos do cinema. Então prepare-se para uma análise completa, porque aqui no Ali Explica vamos descobrir todos os detalhes desse filme, desde a atuação dos personagens até a minha opinião final sobre se ele merece ou não o seu tempo. Se você gosta de críticas de filmes, explicações de histórias e análises completas, não se esqueça de acompanhar o canal. Agora, vamos começar a nossa jornada pelo mundo de A Lenda do Zorro. The Legend of Zorro, A Lenda do Zorro, é um filme de aventura e ação lançado em 2005, dirigido por Martin Campbell e estrelado por Antônio Bandeiras como o lendário herói mascarado Zorro e Catherine Zeta-Jones como Helena de la Vega. A história se passa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, mostrando um Zorro mais maduro, que agora enfrenta não apenas inimigos políticos, mas também desafios dentro de sua própria família. O filme mistura romance, cenas de luta, humor e elementos de aventura clássica, enquanto acompanha a luta de Dom Alejandro de la Vega contra aqueles que ameaçam a liberdade da Califórnia. A trama começa em 1850, quando a Califórnia está prestes a se tornar oficialmente parte dos Estados Unidos. O povo precisa votar para decidir se o território será incorporado ao país, uma mudança que poderia trazer mais estabilidade e liberdade para a região. No entanto, nem todos estão felizes com essa possibilidade. Um grupo de pessoas poderosas deseja impedir a união da Califórnia com os Estados Unidos porque tem seus próprios planos de controle e riqueza. Entre esses inimigos está o misterioso Conde Armand, um aristocrata francês que chega à Califórnia fingindo ser um homem respeitável e interessado no desenvolvimento da região. Enquanto isso, Dom Alejandro de la Vega continua vivendo sua vida dupla. Durante o dia, ele é um nobre conhecido por sua posição social e riqueza. Mas à noite, ele veste sua máscara e se transforma no Zorro, o defensor dos pobres e oprimidos. Mesmo depois de muitos anos lutando contra injustiças, Alejandro sente que ainda tem uma responsabilidade com o povo. Ele acredita que deve proteger aqueles que não têm poder para lutar contra os corruptos. Porém, sua vida como herói começa a criar problemas em seu casamento com Helena. Depois de 10 anos juntos, o relacionamento dos dois passa por dificuldades. Helena ama Alejandro, mas está cansada de ver seu marido colocando a missão de Zorro acima da família. Ela deseja que ele abandone a vida perigosa de vigilante e se dedique mais ao papel de marido e pai. A situação fica ainda mais complicada porque os dois têm um filho chamado Joaquim, uma criança inteligente e corajosa que admira as histórias do Zorro sem saber que o herói é seu próprio pai. O conflito familiar aumenta quando Helena decide se separar de Alejandro. Ela acredita que o marido precisa escolher entre sua família e sua identidade secreta. Alejandro fica arrasado, mas continua acreditando que o dever de proteger a população é algo que não pode abandonar. Essa luta interna entre ser um herói para todos e ser um pai presente é um dos principais temas do filme. A chegada do Conde Armand muda completamente a situação. Ele aparece como um homem elegante e educado,
Mas na realidade é um criminoso que possui planos perigosos para controlar o futuro da Califórnia. Armand está envolvido com uma organização secreta que pretende impedir a entrada do território nos Estados Unidos. Seu objetivo é usar uma arma poderosa para criar medo e destruição, garantindo que ele e seus aliados possam dominar a região. Alejandro começa a desconfiar de Armand quando percebe que o francês possui interesses ocultos. Investigando suas atividades, ele descobre que Armand está construindo uma arma extremamente perigosa chamada Orbis. Essa arma poderia causar grandes destruições e mudar o equilíbrio de poder. O plano do vilão é usar essa tecnologia para impedir a união da Califórnia com os Estados Unidos e estabelecer seu próprio domínio. Enquanto tenta descobrir mais sobre os planos de Armand, Alejandro também precisa lidar com sua relação complicada com Helena. Durante o filme, fica claro que os dois ainda se amam profundamente, mas precisam superar a distância causada pelos segredos e pelas escolhas de Alejandro. Helena começa a perceber que, apesar dos erros do marido, o coração dele está no lugar certo e que sua missão como Zorro nasce de um desejo genuíno de proteger as pessoas. Outro elemento importante da história é Joaquim, o filho do casal. Ele é uma criança cheia de energia, curiosidade e coragem. Sem saber a verdadeira identidade do Zorro, ele admira o herói como uma figura lendária. O relacionamento entre pai e filho é uma parte emocional da narrativa, pois Alejandro percebe que precisa ser um exemplo para Joaquim, não apenas como Zorro, mas também como pai. Ele começa a entender que a maior batalha de sua vida não é apenas contra inimigos externos, mas também contra suas próprias escolhas. O filme apresenta várias cenas de ação envolvendo perseguições, duelos de espada e confrontos perigosos. O Zorro continua usando sua inteligência, agilidade e habilidade com a espada para enfrentar seus inimigos. Suas lutas contra soldados e criminosos mostram que, mesmo depois de anos, ele continua sendo um adversário formidável. A mistura de humor e ação mantém o espírito aventureiro do personagem, mostrando um herói que é tanto habilidoso quanto carismático. Conforme a história avança, Alejandro descobre a verdadeira extensão do plano de Armand. O vilão pretende usar a arma Orbis para destruir uma importante área e criar uma situação de caos que impedirá a Califórnia de se unir aos Estados Unidos. Zorro precisa agir rapidamente para impedir essa tragédia. Ao mesmo tempo, ele precisa salvar Helena, que acaba ficando envolvida nos planos do inimigo devido à sua ligação com Armand. Durante o confronto final, Zorro enfrenta Armand em uma batalha intensa. O herói utiliza sua coragem e inteligência para superar as dificuldades. A luta representa não apenas o confronto entre o bem e o mal, mas também a decisão de Alejandro de aceitar completamente quem ele é. Ele percebe que não precisa abandonar sua família para ser um herói e que pode encontrar equilíbrio entre suas responsabilidades. Helena também tem um papel fundamental no final da história. Ela deixa de ser apenas alguém que precisa ser protegida e demonstra sua própria força e habilidade. A parceria entre Alejandro e Helena volta a crescer quando eles percebem que precisam trabalhar juntos para enfrentar os perigos. O amor entre os dois é renovado, mas agora baseado em uma compreensão maior das responsabilidades e dos sacrifícios de cada um. No desfecho, Zorro consegue impedir os planos do Conde Armand e salva a Califórnia de uma grande ameaça. A votação acontece e o território segue seu caminho para se tornar parte dos Estados Unidos. Alejandro e Helena finalmente encontram uma forma de equilibrar a vida familiar com a missão do Zorro. Alejandro entende que ser um herói não significa abandonar aqueles que ama, mas sim proteger o futuro deles. O filme termina mostrando que o legado do Zorro continua vivo. Joaquim começa a descobrir mais sobre o pai e sobre o significado de ser um defensor dos inocentes. A história sugere que a próxima geração poderá continuar a luta pela justiça. O Zorro não é apenas um homem usando uma máscara, mas um símbolo de esperança, coragem e resistência contra a injustiça. Em resumo, A Lenda do Zorro é uma aventura que combina ação e drama familiar. Diferente de uma simples história de herói contra vilão,
O filme explora o conflito pessoal de Alejandro de la Vega ao tentar equilibrar sua identidade como Zorro com suas responsabilidades como marido e pai. A trama mostra que a verdadeira coragem não está apenas em enfrentar inimigos perigosos, mas também em reconhecer os próprios erros e lutar para proteger aquilo que realmente importa. The Legend of Zorro, A Lenda do Zorro, lançado em 2005, conta com um elenco formado por atores experientes que dão vida aos personagens principais dessa aventura de ação, romance e drama familiar. O filme é uma continuação da história do famoso herói mascarado Zorro e mostra personagens enfrentando conflitos políticos, perigos pessoais e desafios emocionais. O desempenho do elenco é fundamental para criar uma combinação de cenas de ação, momentos emocionantes e relações familiares que tornam a história mais profunda. O protagonista do filme é Antônio Bandeiras, que interpreta Dom Alejandro de la Veiga, também conhecido como Zorro. Bandeiras retorna ao papel do herói mascarado com uma mistura de coragem, humor e humanidade. Sua atuação mostra um Zorro mais maduro, que não é apenas um guerreiro habilidoso, mas também um homem que enfrenta problemas em sua vida pessoal. O personagem precisa equilibrar sua responsabilidade como defensor dos inocentes com seu papel como marido e pai. Bandeiras interpreta muito bem esse conflito interno, mostrando a dificuldade de Alejandro em abandonar sua missão, mesmo quando isso afeta sua família. Como Zorro, Antônio Bandeiras traz energia para as cenas de ação, especialmente nos duelos de espada, perseguições e momentos em que o personagem enfrenta seus inimigos. Ele mantém o charme e a personalidade divertida do herói, mas também apresenta um lado mais emocional. O ator mostra que Alejandro não é perfeito. Ele comete erros, toma decisões difíceis e precisa aprender a valorizar mais as pessoas que ama. Essa interpretação ajuda o público a ver o Zorro como um personagem humano e não apenas como uma figura lendária. Catherine Zeta-Jones interpreta a Helena de la Vega, esposa de Alejandro e uma das personagens mais importantes da história. Helena não é apenas o interesse romântico do protagonista. Ela possui força, inteligência e personalidade própria. No filme, ela enfrenta uma crise no casamento porque sente que Alejandro coloca a vida de Zorro acima da família. Catherine Zeta-Jones representa essa mistura de amor, frustração e independência de maneira convincente. A atuação de Catherine Zeta-Jones mostra uma Helena mais madura em comparação com o filme anterior. Ela demonstra que a personagem é capaz de tomar decisões difíceis e enfrentar situações perigosas. Durante a trama, Helena passa por mudanças emocionais importantes, pois precisa entender a verdadeira natureza de Alejandro e decidir se pode aceitar a vida dupla do marido. A atriz consegue transmitir tanto a força da personagem quanto sua vulnerabilidade, tornando Helena uma parte essencial da narrativa. Adrian Alonso interpreta Joaquim de la Vega, o filho de Alejandro e Helena. Joaquim é uma criança curiosa, corajosa e cheia de energia, que admira o Zorro, sem saber que o herói é seu próprio pai. A atuação de Adrian Alonso acrescenta um elemento familiar ao filme, mostrando a relação entre pai e filho. O personagem representa a nova geração e também serve como uma motivação para Alejandro compreender melhor suas responsabilidades. Adriana Alonso interpreta Joaquim com naturalidade, trazendo humor e emoção para o papel. Suas cenas mostram a admiração da criança pelo Zorro e o desejo de conhecer melhor seu pai. A presença de Joaquim ajuda a explorar um dos temas principais do filme, o legado de um herói e a importância da família. O personagem também faz Alejandro perceber que ser um bom pai é tão importante quanto ser um grande defensor da justiça. O principal vilão do filme é o Conde Armand, interpretado por Rufus Sewell. O ator cria um personagem elegante, inteligente e perigoso. Armand aparece inicialmente como um homem sofisticado e respeitável, mas aos poucos revela sua verdadeira natureza. Ele é um manipulador que possui planos próprios para controlar o futuro da Califórnia e usa sua aparência de nobreza para esconder suas intenções. Rufus Sewell interpreta Armand com calma e ameaça ao mesmo tempo.
Diferente de um vilão que age apenas pela força, Armand usa estratégia, influência e inteligência para alcançar seus objetivos. Sua atuação cria um adversário interessante para Zorro, pois o conflito entre os dois não acontece apenas através de lutas físicas, mas também através de diferentes visões de poder e justiça. O personagem representa uma ameaça que exige que Alejandro use tanto sua habilidade com a espada quanto sua inteligência. Michael Emerson interpreta o personagem Harrison Love, um aliado do Conde Armand. Embora tenha uma participação menor em comparação com outros personagens, Emerson adiciona tensão à história ao interpretar um homem perigoso e leal aos planos do vilão. Seu personagem ajuda a aumentar o perigo enfrentado por Zorro, funcionando como uma das forças que tentam impedir o herói de descobrir a verdade. A atuação de Michael Emerson destaca a personalidade fria e calculista de Harrison Love. Ele representa o lado mais sombrio da conspiração contra a Califórnia e contribui para o clima de suspense do filme. Sua presença reforça a ideia de que Zorro está enfrentando uma organização poderosa e não apenas um único inimigo. Nick Chinlund interpreta Jacob McGivens, outro personagem envolvido nos conflitos da história. Ele representa uma ameaça física para os protagonistas e participa das ações que colocam a população em perigo. Chinlund traz uma presença mais agressiva ao filme, criando um personagem que ajuda a construir os momentos de confronto e ação. James Horner, embora não faça parte do elenco de atores, também teve uma contribuição importante para o filme através da música. A trilha sonora ajuda a criar o clima de aventura e emoção, acompanhando as cenas de luta, romance e momentos dramáticos. A música reforça a sensação de grandeza da história do Zorro e aumenta o impacto das cenas principais. O elenco de apoio também tem importância na construção do mundo do filme. Os personagens secundários ajudam a representar a população da Califórnia, os soldados, os aliados e os inimigos envolvidos na disputa pelo futuro do território. Mesmo com menos tempo de tela, esses atores contribuem para criar uma atmosfera histórica e mostrar que as ações de Zorro afetam muitas pessoas. Um dos pontos fortes do elenco de A Lenda do Zorro é a química entre Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones. A relação entre Alejandro e Helena é o centro emocional do filme. Os dois atores conseguem transmitir a paixão do casal, mas também os conflitos causados pelas diferenças entre suas vidas. A história não apresenta apenas um romance idealizado, mostra duas pessoas que precisam aprender a se compreender novamente. A interação entre Bandeiras e Adrian Alonso também é importante. A relação entre pai e filho traz momentos mais emocionais e mostra um lado diferente de Alejandro. O herói que enfrenta criminosos sem medo precisa aprender a lidar com as responsabilidades de ser um pai presente. A atuação dos dois cria uma conexão familiar que dá mais profundidade à aventura. Rufo Sevel funciona como um excelente contraste para Antônio Bandeiras. Enquanto Zorro representa justiça, liberdade e proteção dos mais fracos, Armand representa ambição, controle e manipulação. O confronto entre os dois personagens é fortalecido pelo trabalho dos atores, que apresentam personalidades completamente diferentes. No geral, o elenco de A Lenda do Zorro consegue equilibrar ação, romance, humor e drama familiar. Antônio Bandeiras mantém o carisma do herói clássico. Catherine Zeta-Jones traz força e emoção para Helena. Adrian Alonso adiciona inocência e sentimento através de Joaquim. E Rufo Sevel cria um vilão inteligente e ameaçador. Os atores transformam uma história de aventura em uma narrativa sobre família, responsabilidade, amor e legado. O trabalho do elenco é uma das principais razões pelas quais o filme funciona como uma continuação da história do Zorro. Cada ator contribui para mostrar diferentes lados dos personagens, fazendo com que a aventura não seja apenas uma sequência de lutas e perseguições, mas também uma história sobre escolhas pessoais e o significado de ser um verdadeiro herói. The Legend of Zorro, A Lenda do Zorro, lançado em 2005, é uma aventura de ação dirigida por Martin Campbell e estrelada por Antônio Bandeiras, Catherine Zeta-Jones, Adrian Alonso e Rufo Sevel. O filme é uma continuação da história apresentada em A Máscara do Zorro, 1998, e acompanha novamente Dom Alejandro de la Vega, o homem por trás da máscara do lendário herói Zorro.
Desta vez, a história não se concentra apenas nas batalhas contra inimigos políticos, mas também nos conflitos familiares e pessoais do protagonista. O resultado é um filme que mistura aventura clássica, romance, humor e drama familiar. A principal qualidade de A Lenda do Zorro está na presença carismática de Antônio Bandeiras no papel principal. O ator continua trazendo energia e charme ao personagem, mantendo o espírito divertido e heróico do Zorro. Diferente de muitos filmes de super-heróis modernos, o Zorro é apresentado como um homem comum com habilidades extraordinárias, alguém que enfrenta problemas reais enquanto tenta proteger as pessoas. Bandeiras consegue equilibrar perfeitamente o lado aventureiro e o lado emocional de Alejandro de la Vega. No filme, o personagem principal enfrenta um grande conflito. Ele precisa decidir como equilibrar sua vida como Zorro com suas responsabilidades como marido e pai. Essa ideia torna a história mais interessante porque mostra que até mesmo um herói pode ter dificuldades pessoais. Alejandro é capaz de enfrentar soldados e criminosos perigosos, mas tem problemas para lidar com seu casamento e com a necessidade de estar presente na vida de seu filho. Esse contraste dá mais profundidade ao personagem. Catherine Zeta-Jones retorna como Helena de la Vega e apresenta uma personagem mais madura e independente. Helena não é apenas uma figura romântica na história. Ela possui suas próprias opiniões, desejos e conflitos. A relação entre ela e Alejandro é um dos elementos mais importantes do filme. O casal ainda se ama, mas precisa superar problemas causados pelos segredos e pelas escolhas de Alejandro. A atuação de Zeta-Jones ajuda a tornar Helena uma personagem forte, capaz de participar da ação e tomar decisões importantes. Um dos aspectos positivos do filme é a química entre Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones. Os dois atores conseguem transmitir tanto o romance quanto as dificuldades de um relacionamento real. A história mostra que o amor entre os personagens não é simples, mas precisa de compreensão e esforço. Essa parte emocional dá ao filme uma dimensão diferente das tradicionais aventuras de heróis mascarados. O jovem Adrián Alonso interpreta Joaquim, filho de Alejandro e Helena, e acrescenta uma perspectiva familiar à narrativa. O personagem traz momentos de humor e emoção, especialmente porque admira o Zorro sem saber que o herói é seu próprio pai. A presença de Joaquim permite que o filme explore o tema do legado e da importância da família. Embora algumas cenas envolvendo a criança possam parecer exageradas, elas ajudam a mostrar o lado humano do protagonista. O vilão do filme, Conde Armand, interpretado por Rufus Sewell, é outro ponto importante. Ele não é um inimigo baseado apenas na força física, mas um personagem inteligente e manipulador. Armand possui planos ambiciosos e representa uma ameaça diferente para Zorro. Rufus Sewell interpreta o vilão com elegância e frieza, criando um adversário que combina inteligência e perigo. Apesar desses pontos positivos, o filme também apresenta algumas falhas. A história não possui a mesma força narrativa de uma grande aventura clássica. O roteiro tenta misturar muitos elementos ao mesmo tempo: romance, política, conspiração, ação e drama familiar. Em alguns momentos, essa combinação faz com que a narrativa pareça menos equilibrada. Algumas partes poderiam ter sido mais desenvolvidas, especialmente os planos do vilão e certos conflitos entre os personagens. As cenas de ação são uma das maiores atrações de A Lenda do Zorro. O filme apresenta perseguições emocionantes, duelos de espada e sequências com bastante energia. Antônio Bandeiras demonstra novamente grande habilidade no papel, e as cenas de luta possuem o estilo tradicional das aventuras de capa e espada. O uso de humor durante algumas sequências também combina com o personagem, evitando que o filme fique excessivamente sério. Por outro lado, algumas cenas de ação podem parecer exageradas e pouco realistas. O filme segue o estilo de aventura fantástica, onde os personagens realizam movimentos quase impossíveis e sobrevivem a situações extremas. Para espectadores que gostam desse tipo de entretenimento, isso é uma qualidade. Porém, para quem prefere histórias mais realistas, algumas sequências podem parecer artificiais. Visualmente, o filme é bem produzido. Os cenários, figurinos e ambientes históricos ajudam a criar uma atmosfera de época.
A Califórnia do século XIX é apresentada com detalhes que contribuem para a sensação de aventura. A fotografia valoriza tanto os momentos românticos quanto as cenas de batalha, criando uma aparência grandiosa. A trilha sonora também contribui para o clima do filme. A música aumenta a emoção das cenas de ação e reforça o sentimento de aventura. O filme tenta manter a tradição dos grandes filmes de aventura, com uma atmosfera semelhante aos antigos filmes de aventura, de heróis e espadachins. Em relação ao ritmo, A Lenda do Zorro possui momentos muito bons, mas também algumas partes mais lentas. As cenas de ação mantêm o interesse do público, enquanto os momentos focados nos problemas familiares dão uma pausa à aventura. Para algumas pessoas, essa mistura funciona bem porque torna o personagem mais humano. Para outras, pode parecer que o filme demora para chegar aos momentos principais. Um dos temas mais interessantes do filme é a ideia de que ser um herói não significa apenas derrotar inimigos. Alejandro aprende que proteger sua família também faz parte de sua responsabilidade. A história mostra que o verdadeiro heroísmo envolve sacrifício, amor e capacidade de reconhecer os próprios erros. Esse aspecto emocional diferencia o filme de uma simples aventura de ação. Comparado ao primeiro filme, A Lenda do Zorro não alcança completamente o mesmo impacto. O filme anterior tinha uma história de origem mais forte e uma sensação maior de descoberta. A sequência já começa com um personagem conhecido, então perde um pouco do encanto inicial. Mesmo assim, consegue oferecer uma aventura divertida e manter o interesse dos fãs do personagem. Para quem gosta de filmes de aventura, com espadas, heróis mascarados, romance e humor, A Lenda do Zorro é uma boa escolha. O filme oferece entretenimento, boas atuações e cenas de ação bem realizadas. Ele não tenta ser uma obra extremamente complexa, mas cumpre bem seu objetivo de proporcionar uma aventura familiar e emocionante. Por outro lado, pessoas que procuram um roteiro muito profundo, desenvolvimento detalhado dos personagens ou uma abordagem mais realista podem não se impressionar tanto. Algumas decisões do roteiro são previsíveis e certos momentos parecem seguir fórmulas tradicionais de filmes de aventura. Então, A Lenda do Zorro vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de filme que o espectador procura. Para quem gosta de aventuras clássicas, personagens carismáticos e histórias com espírito de diversão, o filme certamente vale a pena. Antônio Bandeiras continua sendo um excelente Zorro, e a combinação de ação e emoção funciona bem. O filme A Lenda do Zorro, 2005, é uma produção de aventura que combina efeitos visuais digitais, efeitos práticos e cenas de ação tradicionais para criar o mundo do famoso herói mascarado. Como uma história ambientada no século XIX, o filme precisava recriar paisagens históricas, grandes construções, batalhas, perseguições e momentos de ação que seriam difíceis de realizar apenas com filmagens reais. A equipe de efeitos visuais utilizou uma mistura de técnicas modernas de CGI com elementos físicos, criando uma experiência visual que combina realismo e fantasia. Um dos principais objetivos dos efeitos visuais do filme era manter o estilo clássico das aventuras de capa e espada, mas com a escala de uma grande produção de Hollywood. O Zorro é um personagem conhecido por suas habilidades quase impossíveis com a espada, seus movimentos rápidos e suas fugas espetaculares. Por isso, os efeitos visuais tinham a missão de ampliar as capacidades do personagem sem perder a sensação de que ele era um herói humano. O personagem de Zorro, interpretado por Antônio Bandeiras, depende muito de cenas de ação físicas. Muitas das lutas de espada foram realizadas com coreografias reais, treinamento dos atores e uso de dublês. Porém, os efeitos digitais foram usados para melhorar essas cenas, corrigir movimentos, aumentar a velocidade de algumas sequências e criar momentos mais dramáticos. O CGI ajudou a tornar os combates mais intensos, permitindo que o público acompanhasse movimentos rápidos e acrobáticos que seriam muito difíceis de capturar em uma filmagem comum.
As cenas de duelo com espadas são um dos maiores destaques visuais do filme. Embora a maior parte da ação tenha sido feita de maneira prática, os efeitos visuais foram utilizados para adicionar detalhes como cortes mais precisos, movimentos de câmera impossíveis e transições mais suaves. A combinação entre o talento dos atores, o trabalho dos dublês e a tecnologia digital criou cenas de luta com grande energia. As perseguições também receberam grande atenção da equipe de efeitos visuais. O filme apresenta sequências envolvendo cavalos, carruagens, explosões e ambientes movimentados. Para criar essas cenas com segurança, algumas partes foram filmadas com elementos reais e depois ampliadas digitalmente. O CGI permitiu adicionar multidões, ampliar cenários e criar ambientes maiores do que aqueles disponíveis fisicamente durante as filmagens. Os cavalos e animais presentes no filme também exigiram cuidado especial. Em muitas cenas, animais reais foram usados, mas algumas situações perigosas ou movimentos específicos precisaram de ajuda digital. Os efeitos visuais ajudaram a combinar imagens reais com elementos criados por computador, garantindo que as cenas parecessem naturais. O objetivo não era transformar os animais em personagens digitais, mas sim melhorar a segurança e o controle das sequências. Um dos aspectos mais importantes do CGI em A Lenda do Zorro foi a criação e expansão dos cenários. A história acontece na Califórnia do século XIX e muitas das paisagens precisavam transmitir uma sensação histórica. A equipe utilizou efeitos digitais para aumentar cidades, paisagens, fortalezas e áreas abertas. Muitas vezes, partes reais dos cenários eram combinadas com extensões digitais para criar locais maiores e mais impressionantes. A criação de ambientes digitais foi especialmente importante nas cenas que envolviam grandes grupos de pessoas. Em produções históricas, contratar milhares de figurantes pode ser muito caro e complicado. Por isso, técnicas de duplicação digital foram utilizadas para aumentar a quantidade de pessoas em determinados momentos. O CGI permitiu criar a sensação de uma população maior sem precisar filmar cada pessoa individualmente. As cenas envolvendo o Conde Armand e seus planos tecnológicos também utilizaram efeitos visuais para criar elementos que não existiam no mundo real. A máquina e os equipamentos ligados aos planos do vilão precisavam parecer avançados para a época retratada na história. O design visual desses objetos misturou referências históricas com imaginação cinematográfica, criando uma aparência única. As explosões e cenas de destruição foram outro ponto em que os efeitos visuais tiveram um papel importante. Algumas explosões reais foram combinadas com efeitos digitais para aumentar a escala e o impacto visual. O CGI permitiu controlar melhor a intensidade dessas cenas, tornando-as mais seguras para os atores e para a equipe de produção. Além disso, efeitos digitais ajudaram a adicionar fumaça, fogo e partículas que aumentaram o realismo. A iluminação e a composição digital também foram partes importantes do trabalho de pós-produção. Muitas cenas precisavam combinar diferentes elementos filmados separadamente. Por exemplo, um ator poderia ser filmado em um ambiente controlado e depois colocado em um cenário maior criado digitalmente. Os artistas de efeitos visuais precisavam ajustar cores, sombras e luzes para que todos os elementos parecessem pertencer ao mesmo espaço. O filme também utiliza efeitos digitais para criar movimentos de câmera mais elaborados. Algumas cenas apresentam movimentos rápidos e ângulos que seriam difíceis ou perigosos de realizar com equipamentos tradicionais. A tecnologia digital permitiu criar uma sensação de movimento maior, acompanhando o estilo aventureiro do personagem. Isso ajudou a tornar as cenas mais emocionantes e dinâmicas. Apesar do uso de CGI, A Lenda do Zorro não depende exclusivamente de efeitos digitais. Diferente de muitos filmes modernos que possuem grandes quantidades de imagens geradas por computador, esta produção mantém uma forte presença de efeitos práticos. Figurinos reais, cenários construídos, objetos físicos e performances dos atores continuam sendo elementos fundamentais.
Essa combinação ajuda o filme a manter uma aparência mais natural. O equilíbrio entre efeitos práticos e digitais é uma das maiores qualidades visuais do filme. O público consegue sentir que existe um mundo físico real por trás da aventura, enquanto o CGI aumenta a escala e permite momentos mais espetaculares. Essa abordagem combina bem com o estilo do Zorro, um personagem que sempre esteve ligado ao charme das aventuras clássicas. Os efeitos visuais também foram importantes para reforçar a personalidade do herói. O Zorro é conhecido por movimentos elegantes, rápidos e inteligentes. O CGI ajudou a destacar essa característica, criando uma sensação de que o personagem está sempre um passo à frente dos inimigos. Em vez de apenas mostrar força física, os efeitos enfatizam a agilidade e a criatividade do herói. A pós-produção teve um papel essencial na finalização do visual do filme. Depois das filmagens, os artistas digitais trabalharam para unir diferentes elementos, melhorar cenas e corrigir detalhes. Esse processo envolve várias etapas, como composição de imagens, criação de efeitos de partículas, ajustes de cor e integração de elementos digitais com filmagens reais. Em comparação com grandes produções atuais, os efeitos visuais de A Lenda do Zorro podem parecer menos avançados tecnologicamente, mas ainda funcionam bem dentro da proposta do filme. A produção não tenta impressionar apenas com imagens digitais. Ela utiliza a tecnologia como uma ferramenta para melhorar a aventura. O foco principal continua sendo os personagens, as cenas de ação e a emoção da história. O CGI do filme representa uma fase de transição em Hollywood, quando os efeitos digitais já eram bastante desenvolvidos, mas muitos diretores ainda valorizavam a combinação com técnicas tradicionais. Isso faz com que o filme tenha uma aparência equilibrada, evitando depender completamente de imagens geradas por computador. Outro ponto positivo é que os efeitos visuais servem à narrativa. Cada efeito tem uma função: aumentar a emoção, criar perigo, expandir o mundo ou melhorar a experiência do público. O CGI não está presente apenas para mostrar tecnologia, mas para ajudar a contar a história do Zorro e tornar suas aventuras mais grandiosas. No geral, A Lenda do Zorro apresenta um trabalho visual sólido para uma aventura de 2005. Seus efeitos combinam ação real, dublês, cenários físicos e computação gráfica para criar uma experiência divertida e visualmente impressionante. Embora alguns efeitos possam parecer simples quando comparados aos padrões atuais, eles continuam funcionando porque estão integrados ao estilo do filme. Em conclusão, os efeitos visuais e CGI de A Lenda do Zorro ajudam a transformar uma história clássica em uma aventura moderna. A tecnologia foi usada de maneira inteligente para ampliar as cenas de ação, criar ambientes históricos e dar mais impacto aos momentos principais. O filme mostra que bons efeitos visuais não dependem apenas de quantidade de CGI, mas de como a tecnologia é usada para fortalecer a história e os personagens. The Legend of Zorro, A Lenda do Zorro, lançado em 2005, foi uma produção de grande orçamento que tentou continuar o sucesso do primeiro filme da franquia, A Máscara do Zorro, 1998. Com Antônio Bandeiras novamente no papel principal e Catherine Zeta-Jones como Helena, o filme chegou aos cinemas como uma grande aventura de ação voltada para o público familiar. A expectativa era alta, pois o primeiro filme havia conquistado muitos fãs e se tornado uma referência entre os filmes de aventura com espadas. Porém, o desempenho comercial da sequência foi mais moderado, alcançando resultados positivos, mas sem repetir o impacto do filme anterior. O filme teve um orçamento estimado em cerca de 65 milhões de dólares, valor utilizado para financiar as grandes cenas de ação, construção de cenários, figurinos históricos, efeitos visuais e campanhas de divulgação. Como uma produção de aventura de Hollywood, A Lenda do Zorro precisava recuperar seu investimento através da bilheteria mundial e também das vendas posteriores em formatos domésticos, como DVD, Blu-ray e outras plataformas de entretenimento. O lançamento nos cinemas aconteceu em outubro de 2005, nos Estados Unidos.
O filme estreou em uma época com forte concorrência de outros grandes lançamentos, o que influenciou seu desempenho inicial. Mesmo assim, conseguiu atrair principalmente fãs do personagem Zorro, famílias e espectadores que buscavam uma aventura tradicional, com ação e romance. No mercado norte-americano, o filme arrecadou aproximadamente 46 milhões de dólares. Esse resultado mostrou que a popularidade do personagem ainda existia, mas também indicou que a sequência não conseguiu alcançar o mesmo nível de interesse do público que o filme de 1998 havia conseguido. Muitos espectadores compareceram aos cinemas por causa do retorno de Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones, mas a recepção foi mais dividida. Internacionalmente, A Lenda do Zorro teve um desempenho melhor. O personagem Zorro possui reconhecimento em vários países, especialmente em regiões onde filmes de aventura clássicos possuem grande popularidade. A combinação de romance, ação e uma história de herói mascarado ajudou o filme a conquistar público fora dos Estados Unidos. Somando a bilheteria doméstica e internacional, o filme arrecadou aproximadamente 142 milhões de dólares em todo o mundo. Esse valor ficou acima do orçamento de produção, permitindo que o filme recuperasse seus custos principais. No entanto, quando são considerados gastos adicionais como marketing, distribuição e participação de parceiros, o lucro final foi mais limitado do que o esperado para uma grande produção de Hollywood. O desempenho comercial de A Lenda do Zorro pode ser considerado razoável. O filme não foi um fracasso financeiro, pois conseguiu gerar receita suficiente e teve uma presença significativa no mercado internacional. Porém, também não se tornou um grande fenômeno de bilheteria. A expectativa de transformar a franquia em uma série de grande sucesso acabou não sendo totalmente alcançada. Um dos motivos para o resultado mais moderado foi a comparação constante com o primeiro filme. A Máscara do Zorro havia sido uma surpresa positiva, combinando uma história de origem forte, grandes atuações e uma aventura clássica. A sequência precisava superar esse padrão, mas encontrou dificuldades para criar o mesmo impacto emocional e comercial. A recepção do público também influenciou o desempenho nas semanas seguintes ao lançamento. Muitos espectadores gostaram do retorno de Antônio Bandeiras como Zorro e das cenas de ação, mas algumas críticas apontaram que a história parecia menos inovadora. A mistura de drama familiar com aventura agradou parte do público, mas outros esperavam uma experiência mais focada na ação. Após sua passagem pelos cinemas, A Lenda do Zorro teve uma importante segunda etapa comercial através do mercado de mídia doméstica. O lançamento em DVD foi fundamental para filmes de aventura dos anos 2000, pois muitas produções conseguiam aumentar seus ganhos através das vendas e aluguéis após sair dos cinemas. O DVD do filme chegou ao mercado doméstico em 2006 e apresentou diversos conteúdos extras para os fãs. Entre os materiais incluídos estavam cenas de bastidores, comentários sobre a produção, entrevistas com o elenco e equipe, além de informações sobre a criação das cenas de ação. Esses conteúdos permitiam ao público conhecer melhor o processo de realização do filme. Os bastidores das cenas de luta foram um dos pontos de interesse das versões domésticas. O público pôde ver como Antônio Bandeiras e os outros atores se prepararam para os duelos de espada, incluindo treinamento físico, coreografias e trabalho com dublês. Esses materiais ajudaram a mostrar que muitas das sequências de ação exigiram grande preparação. Outro destaque dos extras foi o trabalho de criação dos cenários e figurinos. Como o filme se passa no século XIX, a produção precisou recriar uma época histórica através de roupas, objetos e ambientes. Os materiais de bastidores mostraram como diferentes departamentos trabalharam juntos para construir o visual do filme. Com a evolução das tecnologias de entretenimento doméstico, A Lenda do Zorro também recebeu lançamento em formatos de alta definição. A versão em Blu-ray permitiu que os espectadores assistissem ao filme com melhor qualidade de imagem e som. Isso foi especialmente importante para uma produção que possui muitas cenas de ação, paisagens amplas e detalhes visuais.
A versão em alta definição valorizou elementos como fotografia, figurinos coloridos e cenas de batalha. O formato permitiu que os fãs apreciassem melhor os detalhes da produção, especialmente nas cenas noturnas, nos duelos de espada e nas sequências com grandes ambientes. Além dos formatos físicos tradicionais, o filme também passou a estar disponível em plataformas digitais de compra e aluguel. Esse modelo tornou a obra acessível para uma nova geração de espectadores que prefere consumir filmes através de serviços digitais, em vez de DVDs ou Blu-rays. O desempenho de A Lenda do Zorro no mercado doméstico ajudou a fortalecer sua presença ao longo dos anos. Embora o filme não tenha sido um enorme sucesso de bilheteira, ele encontrou um público fiel entre fãs de aventuras clássicas e seguidores do personagem. Muitos espectadores que não assistiram ao filme nos cinemas puderam conhecê-lo posteriormente através do DVD, televisão e plataformas digitais. A estratégia de lançamento doméstico também foi importante porque permitiu que o filme continuasse gerando receita depois do período nos cinemas. Para grandes produções de aventura, essa etapa é essencial, pois as vendas e licenças posteriores podem representar uma parte significativa dos ganhos totais. Quando analisamos o resultado financeiro completo do filme, podemos dizer que A Lenda do Zorro teve uma trajetória comercial estável. Ele não alcançou o nível de sucesso esperado para uma franquia de grande escala, mas também não desapareceu após o lançamento. O filme conseguiu manter sua relevância através de diferentes formatos de distribuição. A presença de Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones foi um dos principais fatores que ajudaram o filme a atrair público. A familiaridade dos espectadores com os personagens também contribuiu para o interesse inicial. Mesmo sem quebrar recordes, a produção conseguiu entregar uma aventura comercialmente viável. O mercado doméstico desempenhou um papel importante na avaliação final do filme. O lançamento em DVD, Blu-ray e formatos digitais permitiu que a produção alcançasse pessoas que não foram aos cinemas e manteve o interesse pela franquia durante anos. Esses formatos ajudaram a transformar o filme em uma opção de entretenimento para assistir em casa. Em conclusão, A Lenda do Zorro, 2005, teve um desempenho de bilheteria moderado, mas positivo. Com uma arrecadação mundial de aproximadamente 142 milhões de dólares, o filme conseguiu recuperar seu investimento e manter a franquia viva, embora não tenha atingido o mesmo sucesso do primeiro filme. Seu lançamento em mídia doméstica foi uma etapa importante, oferecendo conteúdos extras, melhor qualidade visual e novas oportunidades para o público descobrir a aventura. The Legend of Zorro, A Lenda do Zorro, lançado em 2005, é um filme de aventura, ação e romance que continua a história do famoso herói mascarado interpretado por Antônio Bandeiras. O filme apresenta novamente Dom Alejandro de la Vega como Zorro, mostrando um personagem mais velho, casado e com novas responsabilidades familiares. A produção combina cenas de luta com espada, perseguições, humor e uma história sobre família e dever. Como qualquer filme, possui qualidades que agradam muitos espectadores, mas também apresenta alguns problemas que podem afetar a experiência de quem assiste. Um dos maiores pontos positivos do filme é a atuação de Antônio Bandeiras como Zorro. O ator demonstra novamente grande carisma e energia no papel do herói. Ele consegue transmitir tanto o lado divertido quanto o lado emocional de Alejandro de la Vega. O personagem não é mostrado apenas como um guerreiro perfeito, mas como uma pessoa que enfrenta dificuldades, dúvidas e conflitos pessoais. Essa interpretação torna o Zorro mais humano e aproxima o público da história. Outro ponto forte é a presença de Catherine Zeta-Jones como Helena de la Vega. A personagem possui uma participação importante e não funciona apenas como uma figura romântica. Helena é apresentada como uma mulher forte, inteligente e independente, que possui seus próprios objetivos e opiniões. A relação entre ela e Alejandro é um dos elementos mais interessantes do filme, pois mostra um casal enfrentando problemas reais dentro de um contexto de aventura. A química entre Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones é uma das melhores características da produção. Os dois atores conseguem mostrar o amor entre os personagens,
mas também apresentam os conflitos causados pelas escolhas de Alejandro. O relacionamento deles dá ao filme uma dimensão emocional que vai além das cenas de ação. A história mostra que até um herói famoso pode ter dificuldades para equilibrar sua vida pessoal e suas responsabilidades. As cenas de ação são o outro grande ponto positivo. O filme apresenta duelos de espada, perseguições de carruagem, lutas corpo a corpo e momentos de grande aventura. As coreografias são bem elaboradas e combinam com o estilo clássico do personagem Zorro. As sequências possuem ritmo rápido e conseguem manter o interesse do espectador, principalmente para quem gosta de filmes de aventura tradicionais. Antônio Bandeiras também contribui muito para o sucesso das cenas de ação. Seu personagem possui movimentos elegantes e uma personalidade divertida durante os confrontos. O Zorro não depende apenas da força física. Ele usa inteligência, velocidade e criatividade para vencer seus inimigos. Essa característica torna as batalhas mais interessantes e diferencia o personagem de outros heróis. A parte visual do filme também merece destaque. Os cenários, figurinos e ambientes históricos ajudam a criar uma atmosfera de aventura do século XIX. A produção investe em detalhes para construir um mundo convincente, desde as roupas dos personagens até as paisagens da Califórnia antiga. A fotografia contribui para criar cenas bonitas e grandiosas. Os efeitos visuais são outro aspecto positivo. Embora o filme tenha sido lançado em 2005 e alguns efeitos possam parecer menos avançados atualmente, eles funcionam bem dentro da proposta da história. O CGI é usado para ampliar cenas de ação, criar ambientes maiores e melhorar momentos que seriam difíceis de realizar apenas com efeitos práticos. A trilha sonora também ajuda a fortalecer o clima do filme. A música acompanha bem as cenas de aventura, romance e perigo, aumentando a emoção dos momentos principais. Ela contribui para manter o espírito de um grande filme de herói clássico. Outro ponto positivo é a mensagem central do filme. A história mostra que ser um herói não significa apenas lutar contra inimigos, mas também cuidar das pessoas que ama. Alejandro aprende que sua missão como Zorro precisa existir junto com sua responsabilidade como pai e marido. Esse tema adiciona profundidade à narrativa. A presença do personagem Joaquim também traz um elemento familiar interessante. O filho de Alejandro e Helena representa o futuro e o legado do Zorro. A relação entre pai e filho permite explorar um lado mais emocional do protagonista, mostrando que ele precisa aprender a ser um exemplo dentro de casa. Apesar desses pontos positivos, a lenda do Zorro também possui alguns aspectos negativos. Um dos principais problemas é o roteiro. A história tenta combinar muitos elementos ao mesmo tempo: aventura, romance, política, conspiração e drama familiar. Em alguns momentos, essa mistura faz com que a narrativa pareça menos organizada e menos impactante. O desenvolvimento do vilão é outro ponto que poderia ser melhor trabalhado. O Conde Armand possui uma ideia interessante e representa uma ameaça importante, mas sua motivação e seus planos poderiam receber mais atenção. O personagem é interpretado bem por Rufus Sewell, mas o roteiro não aproveita completamente seu potencial. Algumas partes da história são previsíveis. O público que já conhece filmes de aventura pode antecipar muitos acontecimentos antes que eles aconteçam. A estrutura segue uma fórmula tradicional de herói contra vilão, com obstáculos que o protagonista precisa superar antes do confronto final. Para alguns espectadores, isso pode fazer o filme parecer menos original. O equilíbrio entre drama familiar e aventura também pode dividir opiniões. Enquanto algumas pessoas gostam do foco no relacionamento de Alejandro com Helena e Joaquim, outras podem sentir que essas partes diminuem o ritmo da ação. O filme passa bastante tempo explorando problemas pessoais, o que pode parecer lento para quem esperava uma aventura mais intensa. Outro ponto negativo é que algumas cenas exageram na fantasia. O Zorro sempre foi um personagem conhecido por suas habilidades extraordinárias, mas algumas sequências ultrapassam os limites do realismo.
Certos momentos parecem mais próximos de um desenho animado do que de uma aventura histórica. Para alguns espectadores, isso faz parte da diversão. Para outros, reduz a credibilidade da história. O personagem de Joaquim também pode ser considerado um ponto controverso. Embora ele ajude a desenvolver o lado familiar da trama, algumas situações envolvendo a criança parecem forçadas. Algumas cenas tentam criar humor e emoção, mas podem não funcionar igualmente para todos os públicos. A duração do filme também pode ser vista como um problema. Algumas cenas poderiam ter sido mais curtas para manter um ritmo mais constante. A história possui bons momentos de ação, mas também apresenta partes que poderiam ser editadas para tornar a experiência mais dinâmica. Comparado ao primeiro filme da franquia, A Lenda do Zorro enfrenta outro desafio: a expectativa do público. A Máscara do Zorro apresentou a origem do personagem e tinha uma sensação de novidade. A sequência já começa com um herói conhecido, então perde um pouco do impacto inicial. O filme precisa trabalhar mais para surpreender os espectadores. O desenvolvimento de alguns personagens secundários também é limitado. Alguns aliados e inimigos aparecem apenas para cumprir funções dentro da história, sem receber muita profundidade. Isso faz com que certas partes da narrativa pareçam menos emocionantes. Outro aspecto negativo é que o filme não explora completamente o contexto histórico apresentado. A Califórnia do século XIX poderia oferecer muitas oportunidades para criar uma história mais rica e complexa. Porém, a produção prefere focar principalmente na aventura e no entretenimento. Mesmo com essas falhas, é importante reconhecer que A Lenda do Zorro tem como principal objetivo oferecer diversão. O filme não tenta ser um drama histórico profundo ou uma narrativa extremamente complexa. Ele busca entregar uma aventura tradicional, com um herói carismático, cenas emocionantes e uma mensagem positiva. Para fãs de filmes de capa e espada, o filme possui muitos elementos atraentes. As lutas com espada, os cavalos, os cenários históricos e o humor fazem parte do charme da produção. Quem gosta desse estilo provavelmente encontrará muitos momentos divertidos. Por outro lado, espectadores que procuram um roteiro mais realista ou uma história mais inovadora podem ficar menos satisfeitos. O filme segue uma fórmula conhecida e não apresenta grandes mudanças no gênero de aventura. Em conclusão, A Lenda do Zorro, 2005, é um filme com vários pontos fortes, especialmente nas atuações, cenas de ação, química entre os protagonistas e atmosfera de aventura. O filme The Legend of Zorro, A Lenda do Zorro, lançado em 2005, foi uma produção de aventura dirigida por Martin Campbell e escrita por uma equipe de roteiristas formada por Roberto Orci, Alex Kurtzman e Ted Elliott, com participação também de outros profissionais envolvidos no desenvolvimento da história. O filme é uma continuação de A Máscara do Zorro, 1998, e tinha a difícil missão de continuar o legado de um personagem clássico, mantendo o espírito de aventura enquanto apresentava novos conflitos para o herói. O trabalho do diretor e dos escritores foi fundamental para definir o estilo, o ritmo e os temas principais da produção. Martin Campbell, o diretor do filme, é conhecido por trabalhar com grandes produções de ação e aventura. Sua carreira inclui filmes com protagonistas fortes, cenas de perseguição, grandes sequências de ação e histórias de heróis. Antes de dirigir A Lenda do Zorro, Campbell já tinha experiência com filmes de grande escala e com personagens icônicos, o que ajudou na escolha dele para continuar a franquia. O principal desafio de Martin Campbell era manter a identidade visual e emocional criada no primeiro filme. O Zorro é um personagem que mistura aventura, romance, humor e justiça social, e o diretor precisava equilibrar todos esses elementos. Em vez de transformar o filme apenas em uma sequência de batalhas, Campbell decidiu explorar também o lado pessoal de Dom Alejandro de la Vega, mostrando os conflitos de um herói que precisa conciliar sua missão com sua vida familiar. Uma das características do trabalho de Martin Campbell em A Lenda do Zorro é a atenção dada às cenas de ação. O diretor utiliza uma abordagem clássica de filmes de aventura,
com duelos de espada, perseguições com cavalos e momentos de grande espetáculo visual. Ele valoriza a presença física dos atores e dos dublês, combinando efeitos práticos com tecnologia digital para criar sequências mais emocionantes. As cenas de luta foram planejadas para mostrar o estilo único do Zorro. O personagem não é apenas um guerreiro forte, mas alguém que usa inteligência, velocidade e elegância. Campbell trabalha para que os duelos tenham personalidade, mostrando movimentos rápidos, acrobacias e o charme característico do herói. O objetivo era fazer o público sentir que estava acompanhando uma aventura clássica de espadachim. Além da ação, Martin Campbell também se preocupou com o desenvolvimento dos personagens. O diretor apresentou Alejandro de la Vega como um homem mais maduro, que enfrenta problemas diferentes dos que tinha no primeiro filme. O conflito entre ser Zorro e ser marido e pai se tornou uma parte importante da narrativa. Essa escolha ajudou a criar uma história mais emocional e humana. Outro ponto importante da direção de Campbell foi a relação entre Alejandro e Helena. O filme não trata o romance apenas como uma parte secundária, mas como um dos principais conflitos da história. O diretor permite que os personagens tenham momentos de discussão, dúvida e reconciliação, mostrando que o relacionamento deles precisa evoluir. Martin Campbell também trabalhou para criar uma atmosfera de aventura histórica. Os cenários, figurinos e ambientes foram utilizados para transportar o público para a Califórnia do século XIX. A direção visual combina elementos de filmes antigos de capa e espada com uma produção moderna de Hollywood. Apesar das qualidades, algumas decisões da direção receberam críticas. O filme tenta equilibrar muitos estilos ao mesmo tempo: ação, comédia, romance, drama familiar e conspiração política. Em alguns momentos, essa mistura pode fazer a narrativa perder um pouco de foco. Mesmo assim, Campbell consegue manter o espírito divertido e aventureiro que define o personagem. O roteiro de A Lenda do Zorro foi desenvolvido principalmente por Roberto Orci e Alex Kurtzman, dois escritores conhecidos por trabalhar em grandes produções de Hollywood. Eles trouxeram para o filme uma abordagem que mistura a aventura tradicional com elementos de drama familiar e conflitos políticos. Roberto Orci e Alex Kurtzman tiveram o desafio de continuar uma história que já possuía uma base de fãs. Em vez de criar novamente a origem do personagem, eles escolheram mostrar uma nova fase da vida de Alejandro. O roteiro apresenta um Zorro que já é uma lenda, mas que agora precisa enfrentar problemas pessoais. Uma das principais ideias do roteiro é explorar o lado humano do herói. Alejandro é conhecido como um símbolo de justiça, mas o filme mostra que ele também comete erros. Ele precisa aprender que proteger sua família é tão importante quanto proteger a sociedade. Essa abordagem adiciona uma camada emocional ao personagem. Os roteiristas também criaram um conflito envolvendo a entrada da Califórnia nos Estados Unidos e os planos do Conde Armond. A história mistura eventos políticos com elementos de aventura, criando uma ameaça que vai além de um simples inimigo pessoal. O objetivo era dar ao Zorro uma missão de maior escala. O trabalho de Roberto Orci e Alex Kurtzman também aparece na construção do relacionamento entre os personagens. O roteiro dedica bastante espaço à relação entre Alejandro, Helena e Joaquim. A família se torna uma parte central da história, mostrando como as escolhas do herói afetam as pessoas próximas a ele. No entanto, o roteiro apresenta algumas limitações. Alguns elementos da trama poderiam ter sido mais desenvolvidos, especialmente as motivações do vilão e certos aspectos políticos da história. O filme prefere manter uma estrutura simples de aventura, o que funciona para entretenimento, mas reduz a complexidade da narrativa. Ted Elliott, outro roteirista envolvido no projeto, trouxe experiência no gênero de aventura. Ele é conhecido por participar de histórias com grande senso de fantasia, humor e aventura. Sua contribuição ajudou a manter o tom divertido e acessível do filme. O estilo de escrita presente em A Lenda do Zorro combina diálogos leves, momentos emocionais e cenas de ação. O roteiro não tenta transformar o filme em uma história extremamente sombria ou realista. Em vez disso,
mantém a tradição do Zorro como um herói carismático e cheio de personalidade. Uma característica importante dos roteiristas foi a tentativa de modernizar o personagem sem perder sua essência. O Zorro continua sendo um defensor dos inocentes, mas agora enfrenta questões mais próximas do público moderno, como o equilíbrio entre carreira e família. Essa atualização ajuda o personagem a continuar relevante. A colaboração entre diretor e roteiristas foi essencial para definir o resultado final do filme. Enquanto os escritores criaram a estrutura da história e os conflitos dos personagens, Martin Campbell transformou essas ideias em uma experiência visual cheia de ação. A combinação entre roteiro e direção criou um filme que mistura emoção e espetáculo. A direção de Campbell também influenciou a forma como os personagens foram apresentados. Ele permitiu que os atores explorassem diferentes lados de seus papéis, especialmente Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones. O resultado é uma história onde os personagens possuem conflitos pessoais além das batalhas externas. A produção mostra uma tentativa de equilibrar tradição e modernidade. O Zorro é um personagem criado há muitas décadas, mas o filme tenta apresentá-lo para uma nova geração. O trabalho dos roteiristas e do diretor foi justamente encontrar esse equilíbrio entre respeitar o passado e criar algo novo. Em termos técnicos, Martin Campbell conduz o filme com segurança. As cenas de ação possuem energia, os momentos românticos recebem atenção e a aventura mantém um ritmo adequado. Embora existam críticas ao roteiro, a direção consegue aproveitar bem os elementos disponíveis. No final, o trabalho do diretor e dos roteiristas em A Lenda do Zorro representa uma tentativa de expandir a história de um personagem clássico. Martin Campbell trouxe sua experiência em filmes de ação para criar uma aventura visualmente interessante, enquanto Roberto Orci, Alex Kurtzman e Ted Elliott desenvolveram uma narrativa focada em família, responsabilidade e legado. A música é um dos elementos mais importantes para criar a atmosfera de um filme de aventura. E em The Legend of Zorro, A Lenda do Zorro, lançado em 2005, a trilha sonora desempenha um papel essencial na construção do clima de heroísmo, romance, perigo e emoção. A composição musical foi criada por James Horner, um dos compositores mais reconhecidos da história do cinema. Seu trabalho no filme ajuda a transformar cenas de ação e momentos dramáticos em experiências mais intensas para o público. James Horner tinha uma longa carreira criando trilhas sonoras para grandes produções de Hollywood antes de trabalhar em A Lenda do Zorro. Conhecido por sua capacidade de combinar emoção, aventura e temas musicais marcantes, ele trouxe para o filme uma abordagem que respeita a tradição dos grandes filmes de capa e espada. Sua música não funciona apenas como um acompanhamento das imagens, mas como uma ferramenta narrativa que ajuda a revelar sentimentos e destacar momentos importantes da história. A principal característica da trilha sonora de A Lenda do Zorro é a combinação entre grandiosidade e emoção. O filme apresenta um herói clássico e a música precisava transmitir a sensação de lenda e coragem associada ao personagem. Horner utiliza uma orquestra poderosa, com instrumentos de cordas, metais e percussão, para criar uma sonoridade épica que combina com as aventuras de Zorro. O tema principal associado ao Zorro é uma das partes mais importantes da trilha. A música representa a identidade do personagem e aparece em momentos em que ele demonstra coragem, determinação ou enfrenta grandes desafios. O tema possui uma sensação de triunfo e aventura, fazendo o público lembrar que está acompanhando a história de um herói lendário. James Horner utiliza diferentes variações dos temas musicais para acompanhar as mudanças emocionais do personagem. Quando Zorro está em momentos de ação, a música se torna mais rápida e intensa. Quando a história se concentra nos conflitos familiares de Alejandro, a trilha assume um tom mais suave e sentimental. Essa adaptação ajuda a conectar o público com os sentimentos dos personagens. As cenas de ação são um dos maiores destaques do trabalho musical de Horner. Durante os duelos de espada, perseguições e confrontos, a música aumenta a tensão e a energia das sequências.
A combinação entre percussão forte, instrumentos de corda rápidos e momentos orquestrais intensos cria uma sensação de movimento e perigo. A música também ajuda a destacar o estilo único do Zorro. O personagem não é apenas um guerreiro, mas um herói elegante, inteligente e carismático. A trilha sonora reflete essas características ao misturar força e sofisticação. Em vez de usar apenas uma música agressiva para cenas de luta, Horner cria uma identidade musical que combina ação com charme. Outro aspecto importante da trilha é a influência de sons tradicionais ligados ao ambiente da história. Como o filme se passa na Califórnia do século XIX, a música incorpora elementos que lembram culturas espanholas e latino-americanas. Esses detalhes ajudam a criar uma sensação de época e tornam o mundo do filme mais convincente. A parte romântica da trilha sonora também recebe bastante atenção. O relacionamento entre Alejandro e Helena é um dos principais elementos emocionais da história, e a música acompanha esses momentos com melodias mais delicadas. Horner utiliza instrumentos suaves e arranjos mais calmos para representar amor, saudade e reconciliação. O compositor tinha uma habilidade especial para criar temas emocionais simples, mas memoráveis. Em A Lenda do Zorro, ele usa essa característica para reforçar a relação entre os personagens. As melodias românticas ajudam o público a compreender os sentimentos dos protagonistas sem depender apenas dos diálogos. A música também tem um papel importante nas cenas familiares envolvendo Alejandro e seu filho Joaquim. Esses momentos exigem uma abordagem diferente das cenas de ação, pois mostram o lado mais humano do protagonista. A trilha ajuda a apresentar Alejandro não apenas como Zorro, mas como um pai tentando encontrar equilíbrio em sua vida. James Horner também utiliza a música para representar os conflitos entre heróis e vilões. As cenas envolvendo o Conde Armand possuem uma atmosfera diferente, com tons mais sombrios e tensos. A trilha ajuda a criar uma sensação de ameaça, mostrando que o protagonista enfrenta um inimigo poderoso. O contraste musical entre Zorro e seus adversários é uma técnica importante utilizada no filme. Enquanto a música do herói transmite esperança, coragem e liberdade, os momentos ligados ao vilão apresentam uma sensação de perigo e ambição. Essa diferença ajuda o público a entender a batalha entre o bem e o mal dentro da narrativa. Um dos pontos fortes do trabalho de James Horner é sua capacidade de acompanhar o ritmo da edição. Em cenas rápidas, a música segue os movimentos dos personagens e aumenta a intensidade da ação. Em momentos mais emocionais, ela diminui o ritmo para permitir que o público se concentre nos sentimentos dos personagens. A trilha sonora também contribui para o impacto das cenas visualmente grandiosas. Quando o filme apresenta grandes paisagens, perseguições ou momentos de heroísmo, a música amplia a sensação de escala. Uma cena que poderia ser apenas visualmente impressionante se torna mais emocionante graças ao acompanhamento musical. A produção musical de A Lenda do Zorro sai de uma tradição dos filmes de aventura clássicos, onde a trilha sonora possui uma identidade própria. Diferente de algumas produções modernas que utilizam músicas mais discretas, este filme apresenta uma composição claramente presente, com temas que permanecem na memória do espectador. O estilo de James Horner combina perfeitamente com o personagem Zorro porque sua música possui elementos de aventura tradicional. O compositor era conhecido por criar trilhas que misturavam emoção e espetáculo, e essa característica aparece claramente no filme. Sua composição ajuda a manter o espírito romântico e heróico da história. Além da música orquestral, a trilha sonora utiliza momentos de silêncio e pausas estratégicas. Esses espaços são importantes porque permitem que determinadas cenas tenham mais impacto. Nem sempre a música precisa estar presente. Às vezes, sua ausência aumenta a tensão ou destaca uma emoção específica. A qualidade da trilha sonora também ajuda a tornar o filme mais memorável. Mesmo quando a história apresenta algumas limitações no roteiro, a música contribui para elevar a experiência. Ela cria uma sensação de aventura maior e reforça os momentos importantes da narrativa.
O trabalho de James Horner em A Lenda do Zorro demonstra sua capacidade de adaptar seu estilo a diferentes gêneros. Ele consegue criar músicas para cenas de ação, romance, drama familiar e momentos heróicos, sem perder a unidade sonora do filme. Cada parte da trilha parece fazer parte da mesma história. A trilha sonora também desempenha um papel importante na construção do legado do personagem. O Zorro é uma figura conhecida há muitas gerações, e a música precisava respeitar essa tradição. Horner cria uma composição que parece moderna, mas ao mesmo tempo mantém o espírito clássico do herói mascarado. Em comparação com outras grandes trilhas de aventura de Hollywood, a música de A Lenda do Zorro segue uma abordagem mais tradicional. Ela valoriza melodias fortes, temas reconhecíveis e grandes arranjos orquestrais. Essa escolha combina com o estilo do filme e com a personalidade do personagem principal. O impacto da trilha sonora pode ser percebido principalmente nas cenas em que o filme busca transmitir emoção e grandeza. As batalhas de Zorro parecem mais importantes, os momentos românticos ficam mais profundos e os conflitos pessoais ganham mais força graças à música. Em conclusão, a trilha sonora de A Lenda do Zorro, 2005, composta por James Horner, é uma das partes mais fortes da produção. Seu trabalho adiciona emoção, energia e personalidade ao filme, ajudando a transformar uma aventura tradicional em uma experiência mais envolvente. A combinação de temas heróicos, melodias românticas e músicas intensas de ação mostra a habilidade do compositor em criar uma trilha que apoia perfeitamente a narrativa. O final de A Lenda do Zorro, The Legend of Zorro, 2005, reúne todos os principais conflitos apresentados durante o filme. A luta de Alejandro de la Vega contra o Conde Armando, a ameaça contra o futuro da Califórnia e a crise familiar entre Alejandro, Helena e seu filho Joaquim. O desfecho funciona não apenas como uma grande batalha entre herói e vilão, mas também como uma conclusão para a jornada pessoal de Alejandro, que precisa entender o verdadeiro significado de ser um herói. Durante grande parte do filme, Alejandro enfrenta um conflito interno. Ele continua acreditando que sua missão como Zorro é proteger os inocentes e lutar contra a injustiça. Mas essa responsabilidade acaba prejudicando sua relação com Helena e Joaquim. Sua identidade secreta faz com que ele mantenha a distância da família, e Helena começa a sentir que o marido coloca o papel de Zorro acima de tudo. No final da história, Alejandro percebe que ser um herói não significa apenas derrotar inimigos, mas também cuidar das pessoas que ama. O principal conflito do final envolve o plano do Conde Armand. Ao longo da trama, Armand se apresenta como um homem respeitável, mas na verdade possui uma grande conspiração para impedir que a Califórnia se una aos Estados Unidos. Ele deseja usar uma arma poderosa para causar destruição e criar uma situação de medo que permita a ele controlar o futuro da região. Alejandro descobre que o plano de Armand representa uma ameaça muito maior do que uma simples disputa pessoal. O vilão não está apenas tentando derrotar o Zorro. Ele quer mudar o destino de milhares de pessoas. Isso faz com que Alejandro precise agir rapidamente para impedir uma tragédia. Antes do confronto final, a situação se torna ainda mais complicada quando Helena acaba envolvida nos planos de Armand. O relacionamento entre ela e Alejandro passa por momentos difíceis, mas fica claro que os dois ainda possuem sentimentos fortes um pelo outro. A crise entre o casal é uma parte importante do final, porque mostra que a batalha de Alejandro não é apenas contra inimigos externos, mas também contra seus próprios erros. A grande batalha final acontece quando Zorro decide enfrentar Armand e seus aliados. Alejandro veste novamente sua máscara e assume completamente seu papel como defensor da justiça. A sequência combina ação, perseguições e duelos de espada, elementos tradicionais da franquia. O confronto representa o choque entre dois tipos de poder. De um lado, a coragem e o desejo de proteger as pessoas, do outro, a ambição e a busca por controle. Durante a luta, Zorro utiliza suas principais habilidades: inteligência, agilidade e domínio da espada. Ele não vence apenas pela força,
mas pela capacidade de pensar rapidamente e encontrar soluções em situações perigosas. Essa característica sempre foi uma parte importante do personagem, pois o Zorro é um herói que depende tanto da mente quanto das habilidades físicas. O confronto entre Zorro e Arman também possui um significado simbólico. Arman representa aqueles que buscam poder através da manipulação e do medo, enquanto Zorro representa liberdade e justiça. A batalha mostra que o verdadeiro heroísmo não está em dominar os outros, mas em defender aqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Enquanto Alejandro enfrenta o vilão, Helena também demonstra sua força. Ela não permanece apenas como alguém que precisa ser salva. Ela participa ativamente dos acontecimentos e mostra que é uma personagem capaz de tomar decisões importantes. Sua participação reforça a ideia de que ela e Alejandro funcionam melhor como parceiros. A relação entre Alejandro e Helena é resolvida durante o final. Depois de todos os conflitos, Alejandro entende que precisa encontrar um equilíbrio entre sua vida como Zorro e suas responsabilidades familiares. Ele percebe que não pode simplesmente abandonar sua família em nome da missão, mas também entende que sua vontade de ajudar os outros faz parte de quem ele é. Helena, por sua vez, compreende melhor o motivo pelo qual Alejandro se tornou Zorro. Ela percebe que, apesar dos problemas causados pela vida dupla do marido, sua intenção sempre foi proteger as pessoas. O casal consegue superar suas diferenças e reconstruir sua relação com uma nova compreensão. Joaquim também possui um papel importante no encerramento da história. Durante o filme, ele admira o Zorro sem saber que o herói é seu próprio pai. No final, a conexão entre pai e filho se torna mais forte, e Alejandro começa a entender que seu maior legado não está apenas nas batalhas que venceu, mas também nos valores que transmite ao filho. A conclusão envolvendo Joaquim sugere que a lenda do Zorro pode continuar no futuro. O personagem representa uma nova geração que poderá carregar os ideais de coragem e justiça. O filme deixa a ideia de que o Zorro não é apenas uma pessoa usando uma máscara, mas um símbolo que pode inspirar outras pessoas. Depois de derrotar Arman e impedir seus planos, Alejandro consegue salvar a Califórnia de uma grande ameaça. A missão política do vilão fracassa, e o futuro da região segue seu caminho. A vitória do Zorro representa a vitória da liberdade sobre a ambição pessoal. O final também mostra uma mudança importante em Alejandro. No início do filme, ele acredita que precisa escolher entre ser Zorro e ser um homem de família. No entanto, ele aprende que essas duas partes de sua vida podem existir juntas. Ele não precisa abandonar completamente sua missão, mas precisa compreender suas prioridades. Essa evolução torna o final mais emocional. A história não termina apenas com o herói derrotando o vilão, ela termina com o protagonista aprendendo uma lição pessoal. Alejandro se torna um herói mais completo porque entende que proteger sua família também faz parte de proteger o futuro. A última parte do filme reforça o tema do legado. O Zorro sempre foi um personagem associado à esperança e à defesa dos injustiçados. Ao mostrar Alejandro como pai, o filme apresenta uma nova visão do personagem, um herói que precisa pensar não apenas no presente, mas também no futuro daqueles que ama. A cena final transmite uma sensação de continuidade. Mesmo depois de muitas batalhas, o espírito do Zorro permanece vivo. A história sugere que a luta pela justiça nunca pertence apenas a uma pessoa, mas pode passar de uma geração para outra. Do ponto de vista narrativo, o final fecha os principais arcos dos personagens. O conflito político é resolvido com a derrota de Arman, o conflito romântico é resolvido com a reconciliação de Alejandro e Helena, e o conflito familiar é resolvido com a aproximação entre Alejandro e Joaquim. O encerramento também mantém o tom de aventura do filme. Mesmo com momentos emocionais, a produção termina celebrando o espírito heróico do personagem. O Zorro continua sendo apresentado como alguém que enfrenta perigos, mas agora com uma compreensão maior sobre responsabilidade e família. Em comparação com histórias tradicionais do Zorro, esse final adiciona uma camada mais pessoal ao personagem. Em vez de mostrar apenas um herói lutando contra criminosos, o filme mostra um homem tentando equilibrar diferentes partes de sua vida. Essa abordagem torna Alejandro mais humano e permite que o público se conecte melhor com ele. O final de A Lenda do Zorro também deixa uma mensagem sobre o verdadeiro significado de heroísmo. Um herói não é apenas alguém capaz de derrotar inimigos ou realizar grandes feitos.
Um verdadeiro herói é alguém que assume responsabilidades, protege os outros e aprende com seus próprios erros. Em conclusão, o final de A Lenda do Zorro, 2005, encerra a história com uma combinação de ação, emoção e desenvolvimento dos personagens. Alejandro derrota o Conde Armand, salva a Califórnia e recupera sua relação com sua família. Mais importante do que a vitória física contra o vilão é a transformação pessoal do protagonista.